Fala galera, espero que todos estejam muito bem. Mais uma vez aqui na continuação da correção e os comentários das questões de segunda fase da Unicamp 2025. Uma questão aí muito bacana, uma questão que é recorrente na Unicamp, tá? Que fique bem claro. A Unicamp fala muito sobre efeito Hall, tá bom? O que que é isso aí, Todai? Seria um ímã circulando, produzindo campo magnético, pessoal, tá? Isso daí é uma coisa que vira e mexe, a Unicamp ela cobra, porque ela sabe que o aluno tem muita dificuldade em entender o que está acontecendo. Vocês vão ver que depois na resolução ele é bem fácil, não são fórmulas difíceis. Você vai ver que no item A é praticamente intuitivo, nós vamos fazer uma fórmula ali da vazão, mas no item B, até o aluno concluir exatamente ali a aplicação da força magnética de Lorentz, talvez ele não consiga entender exatamente aonde que está sendo gerada o campo ali, a força magnética, tá bom? Então fica bem esperto por essa questão, porque é uma questão aí que vira e mexe, ela vem aí aparecendo nos vestibulares da Unicamp principalmente, tá bom, gente? Vamos lá. Vamos para o item A, então. Olá, turminha. Terminando de pegar minha água aqui, né? Vamos lá. Então, nós temos aqui o exercício 10, pessoal. Vamos fazer, então, a correção dele? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha no enunciado e a gente já engata aqui o item A, pode ser? Vamos que vamos, turma. Nesse mesmo slide aqui, no próximo slide a gente corrige aí o item A, tá? Vários dispositivos eletrônicos, como mouse, joystick, fazem o chamado efeito Hall. Lembra que eu falei para vocês por que ela tem muito, ela aparece muito nos vestibulares? Porque ela tem bastante aplicação. Esse fato de ter algo magnético girando, né, pessoal, é, produzindo ali induzindo uma corrente e, consequentemente, uma força eletromotriz, né? Isso faz com que você tenha vários exercícios que podem ser criados. O último que a Unicamp criou desse aqui foi sobre um órgão eletrônico que girava também pelo efeito Hall, tá? Bom, vamos lá, turma. A figura A, ela mostra o esquema de um fluxômetro. O que é fluxômetro? Gente, olha pelo nome. Fluxo metro significa um medidor de fluxo. Simplesmente isso, tá? Ele mede o fluxo, que é vazão. E o que é vazão, Todai? Vazão é o volume que atravessa a secção reta de uma tubulação pela unidade de tempo. Por exemplo, você quer saber um volume, a vazão de um rio, né? Você pega o volume de rio que atravessa uma determinada distância, né, turma? Com o passar do tempo, tá bom? Muito bem. Uma vazão de uma torneira é quanto de água que cai dessa torneira com o passar do tempo, tá bom? Facinho aí, lembrou da vazão, né? Muito bem. Que usa esse princípio, o escoamento de um líquido por uma tubulação que gira uma turbina junto com um ímã e gera, obviamente, o quê? Uma diferença de potencial. Então, quando essa turbininha que ela é composta dos polos norte e do polo sul, pessoal, você vai ver aqui que a própria Unicamp vai te falar que quando ela está apontando norte para a fita condutora, ela tem a máxima, né? Tá? É a máxima diferença de potencial. Quando ela está paralela, que ela está aqui embaixo, ó, porque ela está girando no sentido anti-horário, né? O que vai acontecer aqui, Todai? Aqui não tem, aqui é zero, tá? E depois ela volta a ter a máxima, só que no sentido contrário. Tá vendo o gráfico? Que bonitinho, ó. Você tem o pico aqui, tá? Esse pico representa quando ele está no polo norte, esse pico aqui para baixo representa quando ele está no polo sul. E aqui quando ele está paralelo, tá bom? Com a rotação do fluxômetro, né? A diferença de potencial vai variar então conforme a figura. Sendo máxima quando o polo norte aponta para a fita, ele nem precisava falar isso, mas você já deve ter concluído. E sendo que a área da secção transversal aqui da tubulação, pessoal, você vai ter uma área de secção transversal aqui dela, né? Tá? Ela é de 70 centímetros quadrados. E que o raio da turbina, né, o raio externo dela, o raio da parte externa dela aqui, tá? Este raio aqui, ó, externo, ele é de 3 centímetros, uma informação que é importante para nós aqui, tá? Raio 3 centímetros. Muito bem. Calcule a vazão, então, do líquido, né, pessoal? Assuma que a velocidade do líquido ela é constante e uniforme e que o módulo é igual à velocidade da turbina, ou seja, a turbina ela não vai ficar patinando, né? Ela tem a mesma velocidade com que o líquido atravessa, tá? Isso é importante, né, pessoal? Porque senão se a turbina for mais lenta, aí vai dificultar a sua vida aí. Mas ele diz que a turbina
ela consegue ter exatamente a mesma velocidade linear, que é a velocidade aqui, né? A velocidade externa, tá certo? E aí você sabe calcular a velocidade numa boa, né? Vamos lá, vamos começar pelo cálculo da velocidade na próxima tela. Bom, turminha, então como a velocidade ela depende do tempo, né? Primeira coisa que você tem que fazer aqui com esse gráfico é verificar o período com que a turbina dá uma volta completa, né? Então, para ela dar uma volta completa, ela está aqui no norte, ela está aqui no sul, né, turma? E depois aqui ela volta a ficar paralela. Então, o período dela aqui, ó, quanto que é, Todai? O período é de 120 milésimos de segundo, tá bom? Todai, se eu quisesse calcular entre dois picos, eu posso? Pode sim, tá? Você faria 150 menos 30, o que te dá também 120, tá bom? Então, tranquilo, é como você aprendeu nas aulas de ondulatória, né? Gente, velocidade na física, o que que é, Todai? Velocidade é delta S e delta T. Como nós temos aqui um movimento circular, MCU, né, pessoal? MCU, porque ele fala que é uniforme. Então, você vai colocar aqui a circunferência, que é 2π vezes o raio. Lembra do raio que ele deu lá? É, turma, ele deu aqui o raio de 3 centímetros. Não vamos esquecer aqui, tá? Então, vamos lá, turminha. Fazendo o cálculo, a velocidade do líquido, então, é igual à velocidade externa da turbina, que é o 2π vezes o raio dividido pelo T. Agora é só substituir, né? O π ele manda usar igual a 3, então 2 vezes 3, o raio é 3, que a gente acabou de ver. Então, daí, mas é centímetro, tudo bem, galera. Vamos trabalhar em centímetros. Se ele precisar passar para metro, a gente passa. Por enquanto ele não fala nada de passar para metro, tá? Então a gente pode, se fosse um exercício que tivesse metros por segundo, a gente passaria, mas por enquanto ele não fala nada, a gente vai receber em centímetro, pode entregar em centímetro, tá bom? Então vamos que vamos. Então nós vamos ter aqui, ó, 2 vezes 3, 6, 3 vezes 6, 18, né, pessoal? 18 por 120 dá para simplificar aqui por 3, né? Então daria, vamos lá aqui, ó, 120 dividido por 3 dá 40, né, turma? Dá 40. E 18 dividido por 3 dá 6, é isso? Então dá para simplificar por 6 também, né? Por mais. É verdade, dá para simplificar por 6 aqui, né, Todai? É melhor por 6, né? Vamos lá. Então, 18 dividido por 6 dá 3, né? E 120 dividido por 6 dá 2, né? Então, 3 meios dá 1,5. 1,5, que é 1,5, né, pessoal? Perdão, aqui dá 20, né? Então não dá 1,5 não, dá 0,15, né? Dá 0,15. Aí 0,15 vezes 10 a terceira dá 150, tá bom? Mas você não vai ter dificuldade de fazer essa conta não. Chegaria aí fácil no 150 centímetros por segundo. Bom, agora vamos calcular a vazão, né? O que é vazão? Bom, turma, a vazão ele entrega no enunciado, tá? Ele lá no enunciado ele diz que a vazão é o volume pelo tempo, tá? Então agora talvez seja uma das partes mais difíceis do exercício. Tem que tomar bastante cuidado aí no item A, né? Então vamos lá, gente. Ó. Vazão não é ΔV, que é variação de volume no tempo? Muito bem. O volume, turma, o que, que ele é? Bom, o volume ele vai ser a área da secção transversal do tubo. Você lembra que o tubo estava aqui? Ó? Aqui estava o tubo. A turbininha estava aqui. Ela vai passando por aqui, né? Então eu tenho essa área vezes o quê? Vezes o comprimento do tubo, né, turma? Tá certo? Então é a área do tubo vezes o comprimento. Toda eu não tenho o comprimento do tubo. Eu concordo com você. Você não tem esse comprimento, você ia ficar com os cabelos em pé na hora da prova, né? Mas muita calma, pessoal. Temos o ΔT ainda, não temos? Ah, toda. Então é aí que estava a pegadinha. É aí que eu não vi na prova. Olha aí. Quando você não tem o comprimento, não se desespera, pessoal, porque o comprimento dividido pelo tempo na física, o que, que ele é? Ele é o volume do líquido. Só que o volume do líquido ele deu, galera. Aí que tá, né? Ah, meu Deus, eu não acredito que ele tinha dado esse valor. Ele deu sim, pessoal, tá? Então, ficamos com a área, né, que é de 150, tá? Vezes essa velocidade do líquido aqui, né, pessoal? Tá bom? Então, nós vamos ter aí que a velocidade do líquido, o que, que ele é? A velocidade é o comprimento dividido pelo tempo, tá? Então, comprimento aí dividido pelo tempo é a velocidade do líquido. Ah, foi esse 150 que nós descobrimos aqui em cima? Isso, então agora você deve ter entendido por que, que a gente foi atrás da velocidade, né? A velocidade é porque nós não tínhamos o comprimento na hora da vazão. Aliás, muitos alunos começaram por aqui, né? Eles começaram por esta fórmula e eles tiveram que parar.
Por que eles tiveram que parar? Porque eles viram que a variação de volume é a área da secção transversal pelo comprimento do tubo aqui, ó, tá vendo? A área vezes o comprimento do tubo. Só que eles se ligaram que o comprimento do tubo eles não tinham. Mas o comprimento no tempo, o que é na física o espaço no tempo? Galera, comprimento é espaço. Espaço no tempo na física é velocidade. Exatamente, aqui está a velocidade com que ele atravessa lá, tá? Velocidade do que, Todai? Velocidade do líquido. Mas a velocidade do líquido é a mesma da turbina? É a mesma, né, pessoal? Igualzinho, né? Tá bom? Então aí ficou mais fácil. 150 vezes o quê? Vezes o 70. O 70 ele deu, que é a área. Lembra que ele deu a área em centímetros quadrados, turma? E aqui não está em centímetros por segundo, né? Centímetros por segundo. Então, turma, olha que bacana. Vai ficar centímetros cúbicos por segundo, tá bom? E aí você mata a sua charada aí, tá? Então, nosso 150 aí vezes 70, né? Uma continha fácil, 7 vezes 15, aí você faz no cantinho aqui, ó. 7 vezes 15, 7 vezes 5, 35. Uma vez 7, 7, 8, 9, 10, deu 105, né, turma? Com mais dois zerinhos aqui. Aí a gente põe 1,05 com quantas casinhas? 4, tá? Então aí, ó. 1,05 10 a quarta centímetros cúbicos por segundo. Exercício bem bacana aí da mecânica, né? Parte de vazão. Vamos para a parte de eletricidade, então, que é, na verdade, a eletromagnetismo, que é o item B. Vamos lá. Bom, olha lá como o item B é um pouquinho mais chato, pessoal. Na figura C, que é essa figura aqui ao lado, mostra uma fita que ela tem largura de 3 milímetros apenas, né? Ela tem uma largura muito estreita aqui, a fitinha, né, pessoal, tá? Ó, 3 milímetros. E é conduzida por uma corrente elétrica na presença de um campo magnético B, que sai do papel, tá? Então, nós temos aí um campo saindo aqui, ó, né? Símbolo do campo magnético saindo do papel, regrinha da mão esquerda aí, né, pessoal? A força magnética F desvia as cargas, né? De 1,610 a menos 19, que são cargas de elétrons, né? Tá bom? Responsáveis pela corrente, acumulando-as na bordas das fitas. Isso dá origem ao quê? A uma tensão, uma diferença de potencial, que a gente vai chamar de V-Hall aqui, né? Ao campo elétrico, né, pessoal? E a uma força elétrica oposta, FB. Quase que instantaneamente, o equilíbrio das forças estabelece que a carga que passa a seguir na linha reta acaba cessando, né, pessoal? Acaba o quê? Anulando, né, o acúmulo nas bordas da fita. Então, quando ele chega ali, ele desaparece quando ele chega na borda da fita, né? Para a condição do equilíbrio, né, ele quer saber quanto que vai valer a força magnética, o módulo da força magnética, tá? E ele deu aqui, então, a tensão de 1,5 10 a menos 7 volts, que é a tensão, então, a diferença de potencial Hall aí, né, pessoal? Tá bom? Muito bem. Toda aí a regrinha da mão esquerda ele já deu, né? Ele já deu. Então, na verdade, o que nós precisamos calcular aí, turma? Precisamos calcular. Vamos ver aqui. O campo elétrico ele deu? Não, ele não deu, né, turma? Então, como que a gente vai fazer para calcular esse campo elétrico aí, né? Muito bem. Então, turma, nós vamos fazer o seguinte. Lembra do EDU? O EDU, pessoal. O EDU é o cara, né? Como esse campo elétrico ele é uniforme, olha que bacana, turma. O campo vezes a distância dá a diferença de potencial. Lembra que ele deu essa distância sem vergonha aqui, mas ele deu? Né? Você lembra que ele deu também a tensão? E faltou só a gente calcular então o campo magnético. Então o campo magnético, pessoal, dá para a gente calcular. O campo magnético, desculpa, o campo elétrico dá para calcular. O campo elétrico ele vai ser a tensão, 1,510 a menos 7, dividido pelo 3 milímetros. Só toma cuidado aqui, turma, que esse 3 milímetros agora não dá para trabalhar em milímetros, porque como você vai estar com o campo na unidade do sistema internacional, que é Newton por Coulomb, você não pode trabalhar em milímetro, tá bom? Então, 1,5 10 a menos 7 dividido por 3, 10 a menos 3. 1,5 dividido por 3 dá 0,5, tá? 0,5, 10 a menos 4, porque esse menos 3 ele sobe, ele fica mais 3, tá bom? Muito bem. Então, agora, de posse do campo elétrico, nós vamos lá para a fórmula de Biot-Savart, pessoal. Que loucura, é isso? Não, não. Nós vamos para a fórmula da força magnética de Lorentz, pessoal. Por quê? Vamos ver. Tem uma grande sacada aqui que você tinha que visualizar, pessoal, que é o equilíbrio entre a força magnética e a força elétrica, tá bom? Exatamente. Lembra do F igual? Vamos lembrar das fórmulas? Vamos lá, vamos lembrar das fórmulas. Força elétrica, turma, ela é o quê? Carga
vezes campo elétrico, é o tal do F igual a QE. E a força magnética, ela é o Q, V, B, C no θ. Só que nesse caso, como ele é perpendicular, pessoal, não precisa colocar o seno θ, porque o seno θ vai ser seno de 90, que vai dar 1, tá? Então você vai ter que igualar essas duas aqui, ó. Por quê? Porque ele fala que existe um equilíbrio, né, turma? Tá bom? Então, olha lá. Tá aqui, né? Força magnética, né? Igual a força elétrica, né, pessoal? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos igualar uma a outra aí, tá bom? Então, aí eu acho que vai ficar bem tranquilo, né, pessoal? Vai ficar bem tranquilo. Bom, então, força magnética, ela vai ser igual à força elétrica? Sim, está correto aqui, né? Que é igual a Q vezes Z, né? Mas como ele quer o valor da força magnética, pessoal, então é igual ao da força elétrica. E qual que é o valor da força elétrica? É a carga 1,610 a menos 19 vezes o campo que eu acabei de descobrir. Tranquilo, né, Todai? Bem tranquilo, tá? Então você vai fazer aqui metade de 1,6, quanto que dá, Todai? 0,8, né, turma? Tá certo? 10 a menos 19 com 10 a menos 4, isso vai dar o quê? Vai dar 10 elevado a menos 23, né? Tá certo? Então, pula uma casa para cá, vai dar 8, né? Se você aumentou uma aqui, você diminuiu aqui, 10 a menos 24, né? Deixa eu só apagar aqui. Colocou bem em cima, né? Tá aí, pessoal, tá? Então, metade de, olha aqui, ó, metade de 1,6 deu 0,8, né, turma? Menos 19 com menos 4 deu menos 23, né? Tá bom? Então, aumenta 1, dá 8, 8, 10 a menos 24, matou. Toda aí achei que era para igualar as duas aqui, aí eu cancelava o Q e cancelava o Q. Tudo bem, mas você ia chegar à conclusão que o VB é igual ao E, mas não é isso que ele quer, né, turma? Ele quer o FB, a força magnética, né? Tá? Quando ele quer a força magnética, que é o representado pelo B aqui, FB, aí você não pode cancelar ele, né, turma? Senão, se você cancelar ele, ele vai desaparecer. Essa relação de você saber que um é igual ao outro é importante para você saber que a força magnética ela é igual ao QE, tá? Ah, mas eu não tinha o E. Então, tá vendo? Por isso que você tinha que saber o E de U para saber o campo elétrico, tá? Aliás, eu vou te dar uma dica, tá, pessoal? Toda vez que tem uma distância dentro de uma determinada placa, né? E que você tem cargas positivas de um lado, negativas do outro, você tem a diferença de potencial, e você vai direto para o EDU para achar o campo, né? Ou ao contrário, às vezes ele dá o campo e ele pede a diferença de potencial. O EDU é uma fórmula que, infelizmente, ela fica muito mal trabalhada no ensino médio, pessoal, e ele é uma das fórmulas mais importantes, porque através da distância de uma placa capacitiva, você consegue calcular tanto o campo elétrico como a diferença de potencial entre elas, tá? E todos os vestibulares, eles apostam muito nessa fórmula, e muita gente acaba nem conhecendo ela aí, tá bom? Por ficar lá no finalzinho da matéria de eletrostática, né? Tá bom? É isso aí, pessoal. Um grande abraço, espero que você tenha entendido aí, tá bom? Exercício um pouquinho complexo, mas típico de segunda fase Unicamp, né? Não tem muito choro não, tá bom? Mas espero que você tenha conseguido levar aí pelo menos uma parte dessa questão aí. Um grande abraço aí, até a próxima.